Senhores vereadores, a partir de agora, eu vou ter a qualquer tempo para falar no dia desta noite para a secretária para a leitura ata, secretária para ele do governo. A Patrulha Maria da Penha, ela visa atender as mulheres vítimas de violência doméstica com medidas protetivas já vigentes. Fiz uma visita na Patrulha Maria da Penha no município de Campo Largo, lá em Campo Largo, no município de Ponta Grossa. O município de Ponta Grossa hoje tem 9.000 medidas protetivas vigentes no município, e dessas 9.000 medidas protetivas são atendidas 416 mulheres pela Patrulha Maria da Penha. Em Campo Largo, nós pegamos os dados estatísticos da delegacia. Hoje, só esse ano, na verdade, foram 60 flagrantes de Maria da Penha dentro do município de Campo Largo. Isso dados estatísticos da Polícia Civil. Porém, prometo trazer esses dados com maior expressividade numa próxima oportunidade. Eu vim aqui agradecer e lançar o projeto, que após ser baixado para as comissões, vai ser aprovado ou rejeitado. E, se aprovado, nós voltamos aqui para falar do projeto, e eu prometo que eu vou estender esse projeto muito bem. O segundo assunto, até poderia estar estendendo o projeto Maria da Penha hoje, porém, um outro assunto que eu gostaria de destacar, que é sobre o nosso projeto de lei, que flexibiliza a atividade comercial no município de Campo Largo, não permite abertura extensiva, limita horário, uso de todos os protocolos de segurança, álcool gel, utilização de luva, distanciamento, máscaras, enfim, todos aqueles protocolos que são legitimados pelas secretarias estaduais e federais. Porém,
Sexta-feira, surpreendentemente, recebi a notícia que o projeto não passou na aprovação da mesa, nem baixado para a comissão ele será. Por um princípio, né, a princípio, ser inconstitucional. Venho aqui hoje expor a minha defesa, com todo o respeito que eu tenho ao diretor jurídico aqui, o doutor Atos. Tivemos longas conversas, discussões jurídicas bem calorosas, né, doutor? Mas mantendo o respeito, mantendo a ideologia, mantendo aquilo que eu imagino ser correto e aquilo que o doutor Atos, junto com o presidente da mesa, também defende. Né? Não achei correto que isso não seja nem passado pela Câmara. Ressalto aqui que os 5 componentes da mesa apresentaram o parecer de rejeição ao projeto, ou seja, ele simplesmente foi rejeitado pela ideia que ele seria, em princípio, inconstitucional. Vem aqui a minha tese de defesa dizer: a Constituição Federal permite ação direta de inconstitucionalidade 6341, com base no parecer do ministro Marcos Aurélio, também permite que isso aconteça. Houve um entendimento que não passou pela hierarquia de normas. A hierarquia de normas prevê que cada norma deve seguir uma norma superior. Porém, cito aqui, inclusive falei com o doutor Atos sobre isso, são entendimentos distintos, o meu e o dele. Pirâmide de Kelsey, de Hans Kelsey, estudados dentro do direito, para aqueles que fizeram, são advogados aqui na casa ou fizeram curso de direito. A pirâmide, ela organiza as normas de acordo com a hierarquia delas, sendo uma deve seguir a hierarquia da outra. Temos no topo da pirâmide a Constituição Federal, segundo, emendas e tratados internacionais, terceiro, leis ordinárias, leis complementares e outras mais, que aqui não vou citar todas. Esse projeto ele viraria uma lei ordinária, só porque vocês tenham ciência do que está acontecendo. Abaixo das leis, inclusive, os decretos legislativos aqui promulgados por essa casa, elas têm a mesma força de uma lei ordinária. Abaixo deles estão os decretos regulares. O que são os decretos regulares? É o decreto como veio do governador agora, limitando o comércio em todo o município do Paraná. Porém, alguns municípios, cito aqui Londrina, passou o projeto de lei nos mesmos moldes que o meu, passou pela Casa Legislativa em caráter de urgência, por unanimidade, inclusive oposição e situação se uniram para que fosse aprovado. Hoje, o prefeito de Toledo expediu um decreto, que é o decreto 64, se eu não me engano, no município, que permite a abertura do comércio em atividades não essenciais também. E cito aqui também o município de Chapecó, onde o prefeito também fez um decreto municipal contrariando, entre aspas, o decreto estadual e permitiu a abertura do comércio. Tivemos hoje uma reunião pela manhã com a secretária de Saúde e ela apresentou alguns números com relação ao Covid, números realmente preocupantes, porém, números quantitativos. Perguntei para ela hoje na reunião se existe um dado qualitativo com relação à disseminação do vírus. Não existe. Ou seja, não acho justo, não acho correto limitar, assim como o prefeito falou, o comércio não é culpado. Certo, o comércio não é culpado, mas ele está sendo sancionado por um decreto estadual, sendo que nós podemos muito bem municipalizar esse problema. Né? Estudei muito durante essa semana e nesse final de semana o lockdown no mundo, principalmente na Alemanha, que teve o lockdown mais severo até agora. Foram 2 meses e meio de lockdown, está fechando agora essa semana, 2 meses e meio. Eles conseguiram reduzir no primeiro lockdown, o que eles considerariam o ideal seriam 50 infecções para cada 100 mil habitantes, eles conseguiram chegar a 35, perfeito. Hoje, 2 meses e meio depois do lockdown, a taxa subiu para 68, hoje está incontrolável a disseminação do vírus na Alemanha. Por quê? Vejo que enquanto tiver lotação nos ônibus, enquanto tiver praia cheia, enquanto tiver comércios clandestinos, e vou citar aqui alguns bares, não sou contra bar, né, de forma alguma, mas enquanto tiver esse tipo de comércio atendendo de forma clandestina, onde a propagação de vírus é infinitamente maior que o restante do comércio, não há por que sancionar o comércio. Pergunto a vocês, alguma vez vocês chegaram num comércio local aqui em Campo Largo, foi permitido entrar sem máscara? Não. Tinha álcool gel? Tinha. Distanciamento de pessoas? Sim. E por que o comércio é responsável pela disseminação do vírus? Propus ao prefeito hoje para procurar a Transpiedade
para ver por que houve limitação das linhas de ônibus. Ele informou que é um contrato, posteriormente a gente vai verificar se isso realmente é possível ou não, mas uma linha de 100 pessoas que tinham 4 ônibus, hoje tem 2. E as mesmas 100 pessoas continuam usando essa linha de ônibus. Então é descabido se pensar que a proliferação do vírus está nos comércios que seguem a normativa legal. Cito aqui, senhores, uma súmula, a súmula 419 do STF, que diz: os municípios têm competência para regular o horário do comércio local, desde que não infringam leis estaduais ou federais válidas. Resumidamente, sucintamente falando, se o governador do estado do Paraná fizer uma lei tornando um comércio essencial ou não e limitando o horário, ótimo. O município tem que seguir lei estadual. Porém, o decreto não se compara a uma lei estadual. Ele tem uma força de lei, mas ele não é uma lei. O município pode muito bem fazer isso de forma regionalizada, de forma que o município faça de acordo com a sua necessidade. Artigo 23 da Constituição Estadual, da Constituição Federal, desculpe. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. O inciso 2º, cuidar da saúde e da assistência pública. A Constituição Federal está permitindo de forma competente os estados fazer isso. Artigo 24, inciso 12 da Constituição Federal. Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social, prevenção e defesa à saúde. Ou seja, nós, como representantes do povo aqui no município de Campo Largo, podemos muito bem legislar em causa própria. Entendimento diverso do jurídico dessa casa, entendimento diverso da mesa diretiva dessa casa, porém não concordo. Essa semana estou apresentando um recurso com base no artigo 119 do Regimento Interno. Vou apresentar recurso para que nós respeitaremos a soberania da casa. Ou seja, os vereadores têm que decidir o que vai acontecer. Falei aqui para o presidente que eu aceito perder em plenário, aceito perder no STF, se for caso, em julgado inconstitucional, mas não aceito a retirada pela mesa diretiva, pela mesa executiva. Está acontecendo algumas manifestações, não só aqui em frente à Câmara. Em Curitiba aconteceu, em Ponta Grossa aconteceu, em Londrina aconteceu, inclusive situações que caso a se pensar, o decreto do Estado do Paraná permitiu que 50% dos frequentadores de bares e lanchonetes possam permanecer, mas 30% das escolas só. Ou seja, onde está o perigo? Está nas escolas ou está em outro tipo de ambiente? Então, assim, limitar, não sou contra o lockdown. Deixo aqui bem claro, até por questões que está sendo gravada essa sessão, não sou contra o lockdown. Sou a favor do lockdown desde que seja feito da forma correta. A Alemanha fez lockdown geral por 21 dias. Aí, que sim, se manteve a disseminação do vírus. A Alemanha conseguiu estruturar 375 unidades com 50 profissionais, entre médicos e bombeiros, que atingia, cada 50 profissionais atingia 20 mil pessoas. Ou seja, elas preveniram, elas se precaveram com relação a isso. E nós, qual é a medida paliativa que nós temos? Detalhe, a Alemanha é a economia mais rica da Europa. Ela tem 700 bilhões de reais para injetar na economia. E nós, como faremos? A nossa ideia aqui é não gerar um colapso financeiro, respeitando a vida. Claro que eu ouvi falar aqui, sargento, mas sem vidas ninguém vai aos mercados. Eu concordo. Eu concordo, inclusive, lotações em mercados e supermercados, que foi citado aqui, inclusive, comerciante que vende cosmético não pode vender na sua loja, mas o supermercado pode vender o cosmético dentro do supermercado, pode vender uma televisão, pode vender uma geladeira, pode vender eletrodoméstico. Recebi várias ligações esse final de semana, inclusive de pessoas que fazem reciclagem, que trabalham com reciclagem. Falou, sargento, até o meu trabalho foi diminuído, porque as pessoas não consomem, automaticamente o trabalho dele também vai ser prejudicado. Então, deixo aqui, presidente, deixo aqui ao diretor jurídico a minha tese, a minha contextualização do fato. Se for preciso, se for rejeitado no recurso ao plenário, mas eu quero que o plenário decida o que vai acontecer, entraremos com mandado de segurança, vamos levar isso até o final. Nós precisamos ter uma medida que municipalize os nossos problemas. Hoje foi apresentado dados do Hospital do Rossio, dados enormes. Porém,
grande parte da população é de fora. Hoje tem 47 leitos ocupados pelos munícipes de Campo Largo só. A Alemanha, para vocês terem uma ideia, tem 68 para cada 100 mil habitantes. Eu comparo aqui Campo Largo com 140 mil. Então, nós temos que pensar numa medida que seja preventiva e que ela seja não onerosa a um grupo só. Que ela seja respaldada em preceitos legais, respeitando a vida, respeitando os protocolos sanitários federais e estaduais, porém que não prejudique. Cito aqui de novo, o objetivo do nosso projeto não é estender, ou melhor, não é deixar o comércio com livre acesso, é limitar o horário para que ele consiga respirar. Senão daqui uns dias, ontem fechou o ano da pandemia, daqui uns dias teremos crise financeira, crise institucional, crise de desemprego e detalhe, são os comerciantes que estão lá fora que pagam os tributos que mantêm o Covid. Esse ano, o IPTU do município de Campo Largo veio extremamente superior ao ano passado. Muita gente ligou, sargento, ano passado eu paguei 200, eu não vou conseguir pagar 500, ou seja, ao invés de crescer, vai diminuir. E se tiver uma crise de trabalho, o que vai acontecer? Nosso sistema de saúde também vai ser prejudicado. Sou a favor da compra de vacina? Sou. A Alemanha sugeriu uma separação de rebanhos, que eles falam. O que é a separação de rebanhos? Colocar pessoas idosas e com comorbidades isoladas e as pessoas com boa saúde continuar trabalhando. Mas enquanto não se apresentar uma medida preventiva, não adianta fechar comércio, não adianta fechar indústria, não adianta limitar. 1 minuto para concluir, nobre vereador. Então, concluindo, desculpa ter me estendido, concluindo, sou a favor do lockdown de forma correta, né? Devemos priorizar aqui a atividade comercial, porém, devemos consultar aonde está sendo disseminado esse vírus. Ônibus lotado, praia, supermercado lotado e a culpa é do comerciante. O comerciante não é culpado, o comerciante que gera tributos e dá empregabilidade e renda ao município. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos. Concedo a palavra ao vereador Dr. João Freitas. Boa tarde, senhor presidente, mesa executiva, senhores vereadores aqui presentes, a todo o público em geral, inclusive aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. Quero também aqui deixar os meus parabéns e as minhas apresentações às mulheres desse Brasil, a vereadora Créia Oliveira, por representar a casa, representando todas as mulheres, a minha esposa, a minha mãe e todos os meus familiares mulheres, mas também estender as mulheres campolarguenses que tanto contribuem para essa cidade. Hoje, senhor presidente, nós viemos aqui falar também desse triste cenário que acontece na nossa cidade de Campo Largo e Paraná e Brasil. Sexta-feira, nós tivemos alguns dados de sites de notícias, inclusive do Ministério Público da Saúde, divulgando aí que uma previsão, né, para o mês de março de 2021, aonde pode-se chegar a uma projeção de 3.000 mortes diárias. Eu acho que seria o pior dos cenários que nós podemos imaginar nesse período todo de pandemia. É triste essa realidade, mas a gente vive uma crise sanitária sem tamanho precedente no Brasil. E não é diferente aqui no município de Campo Largo. Os senhores vereadores hoje participou da reunião com o Executivo, secretário de Saúde, aonde os números sobem, não existem mais leitos disponíveis, não existem mais aparelhos respiratórios, não temos mais profissionais de saúde, não adianta hoje montar um hospital de campanha sem equipamento e sem médicos, que as pessoas vão perecer. Já tivemos pessoas morrendo na UPA sem ter a possibilidade de fazer uso de um aparelho respiratório.
É triste, senhor presidente. E olhamos também o lado dos profissionais da saúde. Alguns nos relatam que já não vão há dias para casa. Estão à exaustão, dobrando turnos para tentar atender a essa população doente. O nosso Executivo Municipal hoje apresentou para todos os senhores ações que ele está fazendo para combate a essa pandemia. Inclusive, hoje tem pedido de urgência, agradeço o vereador Márcio Beraldo, que está entrando também juntamente comigo com esse pedido de regime de urgência, para aprovação dos senhores do projeto 03/2021, aonde nós autoriza o Executivo Municipal a participar, a fazer parte de um consórcio de municípios no país para a aquisição da vacina. Todas as forças, senhor presidente, e recursos estão sendo direcionados a esse combate. É uma luta desigual, posso dizer aos senhores, porque hoje o doente de Covid, ele vai para buscar um atendimento na UPA, ou até mesmo no hospital depois que já passou pela UPA, sem ter certeza que ele vai ser socorrido. Nesse momento, senhor presidente, eu peço até inclusive aos senhores que unam não só os esforços que nós podemos unir nessa briga, mas também as orações dos senhores, para que a gente possa dar força para essas pessoas que estão lá. Porque esses estão em isolamento, presidente. Esses estão isolados. Inclusive, presto as minhas condolências aqui à família do nosso ex-vereador Darcy Andreassa, assim como a família do ex-prefeito Marcelo Pupi, que não tiveram a mesma oportunidade que nós estamos tendo. Hoje, senhor presidente, a adoção das medidas de combate ao Covid tem sido feita de todas as formas. E nós ficamos refém dessas medidas porque não existe uma equação pronta. O vereador Genésio foi muito bem nas palavras que proferiu na reunião da CICRA. Se soubéssemos o que fazer e que fosse o ideal, já tínhamos feito, mas o ideal está longe da realidade. É preciso agir para salvar vidas primeiro. E uma das medidas que diminui a curva é o isolamento social. Não tem outra medida. A vacina está para vir. Mas, se ela tivesse disponível no mercado, o Executivo hoje disse para nós que tem os recursos. Mas nós precisamos da vacina. Se não tiver a mercadoria na prateleira, não adianta eu ter o dinheiro. Acredito, senhor presidente, e transmito aqui as palavras do nosso executivo, que o trabalho está sendo feito com seriedade. Ninguém está brincando aqui com a vida de ninguém. Se nós não cumprirmos esse isolamento, se nós não fizermos, não orientarmos as pessoas, que é a única forma de nós evitarmos a transmissão em massa, o isolamento, nós vamos ter ainda mais medidas impopulares. Pode endurecer essas medidas. Ou fazemos dessa forma, ou vamos pagar um preço muito alto, perder mais vida como já perdemos. É ser disso, senhor presidente, que alguns empresários da nossa cidade estão reivindicando a abertura dos seus comércios, e é justo, porque todos têm contas a pagar. Esse vereador aqui, presidente, e acredito que todos dessa casa, como já externaram, não são contra o comerciante, de forma alguma, gente. São eles que geram a riqueza do município, são eles que empregam pessoas. Nem o Executivo Municipal, hoje ele foi muito claro nas palavras dele, todos os senhores estavam lá, não sou contra o comércio.
Mas, gostando ou não, nós temos medidas superiores a nós. E aqui eu externo também a minha tese, a minha posição como também operador do direito, senhor presidente. Discordo um pouquinho da linha da tese do sargento, mas o direito não é uma equação pronta. Se fosse, não dava discussão. O direito precisa muitas vezes de decisões superiores para poder pacificar as normas. Mas, no meu entendimento hoje, senhor presidente, nós temos um decreto estadual do governador do estado, com base no artigo 87, inciso 5 da Constituição do Estado do Paraná. Então, eu discordo nesse momento que o decreto não tenha poder sobre uma lei municipal. Tem, porque é com base na Constituição. É com base na Lei Federal 13.979, artigo 3º, inciso 9º. É com base no artigo 197 e 198 da Constituição Federal. E mesmo assim, com todas essas leis superiores e hierárquicas, eu entendo que a súmula, o julgamento do STF na ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 6341, os senhores ministros realmente dá poder concorrente ao município para legislar em saúde pública. Não nas demais. Nas demais é suplementar. Voto do ministro Alexandre de Moraes, claríssimo. Então, nesse momento, senhor presidente, eu entendo que questionar o decreto do governador do estado através de lei municipal é um ato que eu entendo, assim como o jurídico da casa entendeu, como o promotor, doutor Diego, do Ministério Público, da 4ª Promotoria de Campo Largo, também entendeu, ser inconstitucional. Podemos questionar? Podemos. Existe meio legal para isso, e os senhores operadores do direito sabem. Tem um mandado de segurança. Poderiam questionar o decreto do governador do estado através do mandado de segurança. É o que alguns empresários de Curitiba fizeram. E aí deixamos para os nossos desembargadores do Paraná, do TJ Paraná, bem como os ministros do STF, caso o recurso chegue lá, para analisar essa questão. A lei orgânica do município muda de um município para outro. Eu não sei qual é a lei orgânica de alguns municípios, talvez que tenha votado projetos nesse sentido, mas a nossa lei orgânica do município é clara. Artigo 9º, artigo 10º. Nós, vereadores aqui, não temos nenhum poder para legislar contrariamente à lei orgânica do município, contrariamente à Constituição do Estado, contrariamente a uma lei federal, contrariamente à Constituição da República. Por isso, senhor presidente, nos termos do nosso regimento interno, artigo 118, é dever dessa mesa executiva da qual eu faço parte, analisar todos os projetos de lei que chegam a essa casa em regime de urgência. E essa mesa executiva, ela segue pareceres jurídicos, pareceres do Ministério Público. E seguindo essa linha, o que a mesa tomou por decisão, por unanimidade, eu entendo da minha parte que não há arbitrariedade. Mas, se o nosso colega entende que há, não vejo nenhum problema, há espaço para recurso, há espaço para discussão jurídica, para que a gente possa, de repente, chegar lá na frente e ter um consenso. Isso é direito, isso é debate jurídico. Mas essa casa de lei, em nenhum momento, senhor presidente, eu não consigo enxergar o tempo daqui, se nós
podemos fazer o que quiser na casa. Não podemos. E eu cito aqui, artigo 1º, inciso 3º. Artigo 5º, inciso 2º. Artigo 23, inciso 2º. Artigo 24, inciso 12. Artigo 30, inciso 2º. Artigo 37, ambos da Constituição Federal. Princípio da legalidade. Lei 13.979. Artigo 87, inciso 5º da Constituição do Paraná. Artigo 9º, 10º e 32º da Lei Orgânica do Município. Artigo 118 do Regimento Interno desta Casa. Portanto, senhor presidente, eu entendo que a decisão dessa mesa para esse momento é o mais correto possível. Temos sim que buscar alternativa para ajudar o comércio. E os senhores ouviram hoje do nosso Executivo Municipal que já está sendo liberada uma linha de crédito pelo governador do Estado, no montante de 160 milhões, da qual, inclusive, na reunião com a Cicla, eu cobrei isso do nosso Executivo, que levasse junto ao governador do Estado o anseio dos municípios, essa ajuda econômica. Então, senhor presidente, eu posso concluir aqui a minha fala dizendo o seguinte: a recusa em cumprimento da lei não pode ser feita por um cidadão comum e muito menos pela administração pública, sob pena de acarretar ao infrator penalidades previstas no artigo 1º, inciso 14 do Decreto-Lei 201 de 1967, bem como a responsabilidade penal prevista no artigo 268 do Código Penal, sob pena de ser responsabilizado também por crime de prevaricação administrativa, Lei 8.429 de 92, artigo 11, incisos. A recomendação do Ministério Público, senhor presidente, não é realmente uma lei, mas ele tem determinações que, inclusive, pode ser responsabilizado qualquer um de nós, se viermos a tomar medidas... Um minuto para concluir. Estou concluindo, senhor presidente. A tomar medidas que vá de encontro às medidas sanitárias. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o vereador Genédio para tomar parte da mesa aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores que nos acompanham nessa reunião. Então, quero começar minha fala um voto de profundo pesar em nome de todos os vereadores desta casa, ao grande vereador, ao grande presidente Darcy Andreas. Não poderia, nesse momento, deixar de pedir esse voto de pesar em nome desta casa, porque eu tive a honra de trabalhar com o Darcy por quatro vezes, inclusive uma, ajudei ele a ser vereador e ganhamos aquela eleição por 9 votos. Queria deixar registrado em nome desta casa. Queria também aqui falar um pouquinho do Dia da Mulher. Mulher que sempre nos ajuda e leva um nome muito importante. E hoje, vereadora Cléia Oliveira, no teu nome, eu quero parabenizar todas as mulheres de Campo Largo. Também queria parabenizar a minha esposa Rose, que sempre tem lutado e me acompanhado por esses longos anos da nossa vida. Vi bem hoje aqui, nobre vereador Sargento Leandro, não concordo com essas manifestações que cabos eleitorais do senhor fizeram na Câmara Municipal, em frente à Câmara Municipal.
E eu tenho dito, e vai ser assim, o meu mandato, se tiver pessoas que venham aqui nesta casa xingar vereador, eu vou paralisar a sessão e vou mandar prender essa pessoa. Porque a pessoa tem que respeitar primeiro o vereador. Se quiser falar, peça a tribuna. E senão se eleja vereador. Eu não concordo, porque realmente a mesa executiva, analisamos com o nosso jurídico, doutor Ato, que realmente esse projeto não poderia passar. E por isso não foi colocado em votação. Tivemos recomendações do Ministério Público, que é muito importante. Então, nós não somos contra. Quem somos nós para ser contra o comércio? Nunca. Sabemos o valor. Agora, fazer politicagem, a política vai demorar 2 anos para deputado e 4 para vereador e prefeito, praticamente. Vamos lá nas urnas, vamos trabalhar nas urnas. Agora, falar, chamar igual chamaram ali o homem do povo, eu tenho prazer de ser chamado homem do povo, porque em 4 mandatos meus, nunca fiz segundo lugar em Campo Largo. Será por quê? Será que esse vereador não atende o povo? Então é muito fácil vir os baderneiros aí na frente, pessoas que realmente só veio fazer manifestações para nada. E agora nós temos que escutar essas manifestações que realmente não levam a nada. Não concordo com funcionária da casa também começar a incentivar as pessoas pelo WhatsApp a vir fazer aqui aglomeração. Não concordo. E vou avisando desde agora. Eu não gosto de falar coisa que eu não devo. Vou falar com o meu jurídico e, se eu puder, e se tiver lei, eu vou entrar contra essas pessoas. Porque nós temos que respeitar os vereadores. Nós não podemos incentivar ninguém, principalmente vereador, que nós somos contra isso ou aquilo. Nós não somos contra nada. Eu teria o maior prazer de receber esses senhores no meu gabinete, essas pessoas que estão fazendo aqui, na minha opinião, baderna. Eu teria o prazer de conversar com eles. Mas uma conversa franca, explicar o que realmente temos que explicar. Agora, assim não. Não adianta chamar o homem do povo no meio de pessoas baderneiras, que realmente para mim não leva a nada. Então, senhores vereadores, eu queria deixar registrado isso, porque realmente a nossa administração nessa casa, por esses 2 anos, é transparente. Qualquer vereador, qualquer funcionário não precisa marcar hora para falar com esse presidente. Nós teremos de porta aberta. Qualquer projeto que nós pudermos atender o vereador, é com muito prazer. O vereador, ele manda nessa casa. Então nós não vamos jamais fazer uma coisa que não é possível. Sempre baseado no departamento jurídico nosso. Nós temos aqui o doutorado de extrema confiança, doutor Flávio, e temos 2 advogados que são funcionários desta casa. Então, senhores vereadores, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Concedo a palavra ao vereador Alexandre Guimarães. Declino, presidente.
Tendo declinado a palavra, concedo a palavra ao vereador Márcio Beraldo. Senhor presidente, peço que eu possa dar o expediente no meu lugar e no meu microfone, tendo em vista a pandemia. Concedido. Quero, primeiramente, dar boa tarde ao senhor presidente, à mesa diretiva, aos demais vereadores, também parabenizar as mulheres da nossa cidade de Campo Largo, especialmente a vereadora Cléia Oliveira, que é nossa representante feminina da nossa Casa de Leis, e também um grande abraço fraterno à minha esposa, Maria Lúcia, que deve estar assistindo a transmissão da Câmara agora nesse momento, e a todas as mulheres da nossa cidade. Eu entendo, senhor presidente, que esses projetos são projetos polêmicos, uns projetos que muitas vezes não tem o entendimento dos demais vereadores, e também não tiro a responsabilidade da mesa executiva de colocar ou não esse projeto para ser votado. Aliás, eu acho, senhor presidente, como uma alternativa, uma sugestão também, que esse projeto tivesse sido analisado pela Comissão Permanente, pela Comissão de Justiça e Redação, para dar, assim, uma forma de qualquer vereador fazer propor emendas quanto a esse projeto, e também ser discutido com os comerciantes através de uma audiência pública. Podemos marcar uma audiência pública através de aplicativos online. Entendo também, senhor presidente, como teve reunião hoje com o Executivo Municipal, o crescimento e a preocupação, não só dos vereadores dessa Câmara Legislativa, mas também do Executivo Municipal. Os números são assustadores. Campo Largo hoje recebe as pessoas de fora e está dando muito pouco auxílio aos campolarguenses realmente, que estão enfrentando filas, e isso está gerando uma complicação também, não só na nossa cidade, na questão da saúde na nossa cidade, mas também na questão do comércio local, que está aglomerando, está trazendo pânico a muitos cidadãos campolarguenses. Até o vereador Sargento Cristani hoje falou em seu discurso que vai entrar com recurso pedindo que seja reanalisado pela mesa diretiva esse projeto. Eu também peço, senhor presidente, que seja analisado realmente esse projeto pelas comissões permanentes, e assim abra a oportunidade de qualquer vereador entrar com emenda. Se alguma coisa não estiver de acordo com a consciência de cada um, mas sim tem uma oportunidade de externar seus conhecimentos jurídicos dentro desses projetos, e também trazer o entendimento aos comerciantes que estão reivindicando, estão apreensivos quanto a essa situação. Quero deixar claro que, no meu entendimento, a Câmara Municipal em nenhum momento está agindo com um ato arbitrário dentro desse projeto. Respeito muito a decisão da mesa diretiva dessa Câmara, mas com o recurso, eu acho, senhor presidente, que terá que ser reanalisado e destinado às comissões permanentes esse projeto para melhor atender esses anseios desses comerciantes. Não quero me estender muito, quero apenas deixar à disposição de qualquer vereador para chegarmos a um bem comum, para resolver de uma forma amigável entre todos nós. Estamos no começo de uma gestão, e eu acho que o respeito entre os pares aqui, senhor presidente, é o primordial para a condução dos trabalhos. Cada um tem seus eleitores, cada um tem seus anseios, cada um tem o seu trabalho a ser prestado, e a quem respeitar esse trabalho. Então, acho que a amizade entre nós, os vereadores, e também manter esse bom diálogo com o Executivo Municipal e atender as demandas que sejam impostas, não, senhor presidente, as demandas que venham sido sugeridas a essa Casa de Leis, que tenhamos um consentimento entre nós para podermos discutir cada projeto. Eu, na sexta-feira, conversei com o vereador João Freitas a respeito de um projeto. Fui muito bem atendido pelo vereador, por ser presidente da Comissão de Justiça. Eu acho que o diálogo,
é a melhor forma da gente entrar num consenso. Então, mais uma vez, eu peço à mesa diretiva que abra esses projetos às comissões permanentes para ser discutida, né, de forma comum entre todos. Muito obrigado. Como o vereador João Freitas pediu voto e o presidente também, voto de pesar ao Darcy Andreassi. E também coloquei um voto de pesar ao Celso, também ao presidente, para ser apreciado. Muito obrigado e uma boa semana a todos. Não havendo mais nenhum vereador inscrito no expediente, passaremos à ordem do dia. Em primeira votação, o projeto de lei número 02/2021, de autoria do Executivo, cuja súmula autoriza o município de Campo Largo a receber em doação obra de arte de pintura artística, conforme especifica. Em primeira discussão, o parecer. Em primeira votação, o parecer. Aprovado. Em primeira discussão, o projeto em si. Em primeira votação, o projeto em si. Aprovado. Em votação única, o projeto de lei 03/2021, de autoria do Executivo, cuja súmula autoriza o município de Campo Largo a constituir com os outros municípios brasileiros o consórcio público para a compra de vacinas contra o Covid-19 e da outras providências. Em discussão única, o regime de urgência. Também está sendo proposto aqui pelo vereador Márcio Beraldo e o doutor João, o regime de urgência. Em votação única, o regime de urgência. Em discussão única, o projeto em si. Desculpe. Em votação única, o regime de urgência. Aprovado. Em discussão única, o projeto em si. Em votação única, o projeto em si. Aprovado. Baixa-se de plano à comissão competente o projeto de lei 03/2021, de autoria do vereador Sargento Leandro, cuja súmula autoriza a instituição do programa Patrulha Maria da Penha, no âmbito da cidade de Campo Largo e da outras providências. Baixa-se de plano à comissão competente o projeto de lei número 06/2021, de autoria do vereador Sargento Leandro, cuja súmula institui a carteira de identificação da pessoa com deficiência no âmbito do município de Campo Largo e da outras providências. Baixa-se de plano à comissão competente a indicação número 21/2021, de autoria do vereador Sargento Leandro, cuja súmula autoriza a criação do programa Armazém da Família de Campo Largo e da outras providências. Baixa-se de plano à comissão competente a indicação número 22/2021, de autoria do vereador Luiz Chervisky, cuja súmula dispõe sobre criação de aplicação de internet designada no envio de demandas ao Centro Integrado de Segurança Pública, CIOP, em casos de veículos automotores subtraídos,
Conforme determinação do plenário, passaremos a discutir englobadamente todo o requerimento dos vereadores. Continue a discussão. Em votação. Aprovado. Senhores vereadores, caso alguém queira se pronunciar a respeito do requerimento, já foi. Desculpe. Fim das matérias sujeitas à deliberação do plenário, passaremos aos vereadores inscritos eletronicamente para as explicações pessoais. Concedo a palavra ao vereador Cristiane. Senhor presidente, com todo respeito à sua pessoa, certamente todos em Campo Largo ficam felizes do senhor estar aqui, ser o representante do povo. O projeto que eu apresentei aqui foi considerado plenamente inconstitucional, até pelo nobre vereador que aqui falou sobre isso. Porém, segunda-feira, semana passada, derrubamos um veto do prefeito, onde tornam as academias essenciais no município de Campo Largo. Decreto estadual não prevê, legislação federal não prevê, porém o município de Campo Largo hoje autoriza as academias a abrir de forma essencial. Ou seja, há constitucionalidade de um projeto e não há inconstitucionalidade de outro. E quero deixar aqui claro também, senhor presidente, eu também sou desfavor dos protestos, até pela minha carreira militar, 20 anos eu trabalhei na Polícia Militar, participei de vários protestos de um lado, do lado da segurança da comunidade. Não vejo aqui, em momento algum, baderneiros. São comerciantes que estão numa insegurança jurídica por mais de um ano. Eu tenho comerciantes da família e realmente a insegurança jurídica financeira é muito grande. Senhores, quantos comércios fecharam as portas esse ano? Quantos? E quantos mais irão fechar se isso continuar e se a gente não legislar em causa própria? Então, quero deixar aqui o meu recado, deixo aqui o meu apelo também. Sabe as palavras do vereador Márcio Beraldo, considero também que deva ser levado à casa para votação, ou seja, deva se baixar para as comissões, deva se decidir em plenário, e nós, vereadores, decidiremos. Lá na frente, se o Executivo, o Ministério Público, alguém quiser entrar com recurso de inconstitucionalidade, é diferente. Aí a gente discute depois. Então, agradeço, senhor presidente. Concedo a palavra à vereadora Cláudia Oliveira. Senhor presidente, vereadores, a todos os presentes. Vereador Sargento Cristani, o senhor relatou que o projeto é igual ao meu, referente às academias. Eu gostaria de deixar claro que o projeto reconheceu como atividade física essencial. Isso está muito bem claro no projeto como essencial à saúde pública. E no projeto também, uma outra questão que é muito importante, esse projeto, as academias não podem ir abrindo sem autorização da Secretaria de Saúde. Então, aqui diz muito bem claro que precisa da autorização. E quando eu realizei esse projeto, era ano passado. Nós não tínhamos uma bandeira vermelha na cidade, nós não tínhamos um decreto estadual. Então, hoje, as academias foi votado, foi derrubado o veto do prefeito, até o vereador postou na rede social relatando que a gente tinha votado a favor do projeto. Na verdade, a gente tinha derrubado o veto, então era totalmente diferente. Então, eu não instiguei as academias a serem abertas.
É uma luta, com certeza, que precisa reabrir, só que foi explicado a eles que não era o momento de reabrir, mesmo nós derrubando o veto, porque teria que ter autorização da Secretaria da Saúde. Então, hoje, nenhuma academia está aberta, e nem o Estado, nenhuma academia do Estado do Paraná está aberta. Então, esse projeto deixa bem claro, e também tem aqui o decreto municipal 158, que regulamenta tudo. Então, aqui está muito bem explicado como que deve funcionar, mas no momento não está funcionando, porque o nosso prefeito está seguindo o decreto estadual. Então, isso a gente deixou bem claro, e eu sempre falei a verdade para os donos da academia. Eu nunca menti falando que não, já pode abrir, já com a derrubada do veto do prefeito já vai reabrir. A gente sempre explicou que o município está seguindo o decreto estadual. Outra questão, gostaria de pedir votos de pesar ao senhor Vitório Matoso da Silva, Maria Agostinha de Paula, Creuza Francisca de Azevedo Batista, e também em conjunto com os vereadores ao nosso decano, né, vereador Darcy Andreassa. Até no primeiro mandato, eu tive algumas divergências de ideias com ele, mas depois a gente sempre teve muito respeito um para com o outro. Eu sempre admirei o trabalho dele aqui nesta casa em relação conosco, com nós, e também com a população. Então, meus sentimentos a toda a família, e desses também que eu citei, o voto de pesar. Muito triste perder um ente querido pelo Covid. Também gostaria de agradecer ao vereador que me deu a oportunidade de assinar o projeto Patrulha Maria da Penha. Fico muito feliz por essa oportunidade, um projeto importantíssimo para as mulheres da nossa cidade, principalmente hoje, no Dia da Mulher, vai apresentado um projeto desse, é muito valioso. Então, hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, então não é apenas um dia de comemoração, mas um dia de reafirmação de lutas, de tantas coisas conquistadas. Há 89 anos atrás, nós não tínhamos o direito de voto, e hoje nós somos a maioria do eleitorado, mas infelizmente somos a minoria participando da política. Então a gente precisa incentivar mais mulheres a fazer parte da política, porque mulher é sinônimo de transformação, superação e muita determinação. Vou ler um poema aqui. Um só dia é muito pouco para celebrar a mulher. Um só poema, uma rosa, uma homenagem qualquer. Palavras são muito pouco, não importa o que eu disser. É mesmo assim, dizer é o meu dever. É dever da humanidade reconhecer que a mulher é força, é dignidade, é o que é e o que quer ser. Ela quer ser liberdade, quer ser mãe, quer ser artista, ser sozinha, aventureira, empresária, agricultora, ser juíza, sacoleira. Quer ser e é diferente. E a diferença é clara. A diferença é a força, a garra, a resistência, a coragem, a sabedoria, a pressa e a paciência. É tão claro e evidente ser igual e diferente. Faz parte da sua essência. Feliz Dia das Mulheres. Gostaria de parabenizar todas as mulheres aqui dessa casa que fazem parte da equipe, as assessoras, todas as funcionárias aqui, as esposas dos vereadores, minha mãe, minhas irmãs, a todas. Muita luz divina a todas as mulheres guerreiras que existem. Então é isso, obrigada. Concedo a palavra ao vereador Alexandre Guimarães. Boa tarde a todos. Cumprimentar o presidente da Casa Diretiva, demais integrantes da mesa, meus companheiros vereadores. Primeiramente, eu queria dar o meu voto de pesar ao Celso, que era morador lá do loteamento Miranda, ali do bairro Itaboa, na região do Itaqui, que veio a falecer esse final de semana, um grande amigo nosso. E também eu voto de pesar ao decano da casa, que foi o ex-vereador Darcy Andreassa, que durante toda a sua vida pública adquiriu a experiência que adquiriu, soube transformar em serviço, em trabalho a todo o povo campolarguense. Não tenho certeza
que nós perdemos uma grande liderança, um grande homem que contribuiu muito com a nossa cidade. Quero aqui, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, dar os parabéns a todas as mulheres, guerreiras, como a vereadora Cléia falou, que lutam por respeito, por igualdade. Homenageio aqui a vereadora, que é a nossa única vereadora mulher. Na legislatura passada, Cléia, tínhamos 2, na anterior tínhamos 4. Infelizmente, nessa só temos você, né? Mas aí mostra a tua determinação, a tua luta, o teu belo trabalho como vereadora. Parabéns, e fica a Cléia homenageada, representando todas as mulheres. Eu ouvi com atenção o discurso de todos os meus pares aqui, a respeito da situação caótica que nós enfrentamos em função desta pandemia. Lembrando que começou em outubro de 2019 e ainda não temos um fim. A solução existe, é a vacina, todos nós sabemos. Mas, infelizmente, existem realidades diferentes no mundo de um país para o outro. Eu vi o Cristani falar aqui da Alemanha, enfim, o nosso país tem uma realidade diferente. O Brasil sempre deixa de fazer a lição de casa. Nós somos a 10ª economia do mundo e estamos numa fila para conseguir comprar a vacina, porque não fizemos a lição de casa lá atrás. Ficaram guerras partidárias, guerras políticas, de união com o Estado, discutindo o futuro que ainda não chegou, né, na questão da política, e esqueceram de fazer a lição de casa. E hoje, um país que não tem um norte. E eu aqui faço parte da classe empresarial. É difícil, não é fácil, mas também faço parte da classe da saúde. Por formação, eu sou dentista. É difícil você chegar num consenso. Vocês acham que um governador do estado vai assinar um decreto restringindo a atividade comercial, sendo que ele é o gerente do estado, ele preza pela economia do estado? Você acha que ele vai querer assinar aquele decreto de bom grado? É óbvio que não. Ele fez aquilo com toda certeza, com muita dificuldade, porque o líder, aquele que é escolhido, ele tem que tomar decisões, e às vezes as decisões são difíceis. A gente tem que aceitar, mas nós também não podemos nos calar, a gente tem que tentar achar alternativas, achar formas de tentar contornar algumas situações. Como a vereadora Cléia bem falou aqui, as questões das academias, né, desse projeto de lei que foi vetado e que foi derrubado o veto porque chegou-se no entendimento, mas como ela disse, ainda passa pelo crivo da Secretaria de Saúde, não foi uma decisão irresponsável. E eu, como empresário, não discordo do seu projeto, da tentativa de construir um projeto para que possa favorecer os comerciantes. Eu seria um dos beneficiados. Mas eu ouvi com atenção o pronunciamento do governador do estado neste final de semana, na RPC, que ele foi questionado, inclusive, por infectologistas renomados, e ele disse que iria estender o decreto até quarta-feira, mas queria fazer uma flexibilização, porque ele entende que existem as questões de saúde e são primordiais. Uma vida depois perdida você não recupera. Quantas já se perderam, quantas vão se perder ainda em função da pandemia. Mas ele também teve a sensibilidade de entender que o cidadão brasileiro paga, não só o campo-larguense e o paranaense, o Brasil como todo, nós pagamos uma carga tributária pesadíssima. É diferente da realidade de outros países. Vereador, como que você vai honrar? 1 minuto para concluir. Eu vou concluir. Como que você vai honrar os teus compromissos do dia a dia? Então as pessoas entram em pânico. Então nós temos que tentar buscar dentro do diálogo, do entendimento, da discussão, formas de nós contornar essas situações. Então aqui fica o meu elogio à atitude do governador, que tomou uma decisão dura, mas também refletiu e está tentando dar uma
uma flexibilização para que a gente possa dar um respaldo aos nossos empresários, aos nossos comerciantes, a quem produz riqueza nesse país. Obrigado. Concedo a palavra ao vereador João da Água. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Então, senhor presidente, quero estender tudo o que o vereador falaram. Meu voto é pesar ao vereador Darcy Andreassa, que tive o prazer nessa casa, né, vereador Márcio, junto com ele 4 anos, que chamava de galo velho, 36 anos de mandato, não é para qualquer um. Vai ser difícil quem vai conseguir 9 mandatos consecutivos nessa casa. Um cara simples, humilde, que sabia fazer política. Esse sim sabia fazer política. E no dia de hoje, quero parabenizar a todas as mulheres, a vereadora Cléia, que está representando todas hoje na Câmara Municipal de Campo Largo, e parabenizar minha esposa, minha mãe, que eu acabei de falar com o vereador Márcio, se não fosse elas, mulheres, nós não estaríamos aqui. Então, tenho que parabenizar a todas as mulheres dos meus assessores, que Deus ilumine a todas e que estão de parabéns, todas elas. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao doutor vereador João Freitas. Senhor presidente, vou resumir aqui em poucas palavras a minha fala final. Em relação à derrubada do veto do senhor prefeito em relação ao funcionamento das academias, eu entendi muito bem o projeto da vereadora Cléia, inclusive quando fala a respeito de que as academias só podem abrir com a aprovação da Secretaria de Saúde. Então, ou seja, a Secretaria de Saúde é que dá a palavra final. Se eles disserem não pode abrir, não pode. Por uma razão também, senhor presidente. Eu tive Covid em janeiro. Fiquei afastado 10 dias das minhas funções e uma das recomendações do médico era que se alimentasse bem, dormisse bem e fizesse exercícios físicos. Hoje os nossos parques estão fechados. Não tem aonde a população fazer atividade física. Temos uma cidade com poucos parques. E boa parte do nosso município é em aclive e declive, ou seja, impossibilita caminhadas. Então, o que resta para muitos, inclusive fisioterapias, que são obrigados a fazer, são as academias. Em relação à competência da mulher, vereadora Cléia, eu não tenho nenhuma dúvida. Infelizmente, temos só a vereadora na casa, mas pode olhar dentro da casa que a maioria das funcionárias são mulheres. Inclusive, dentro da prefeitura, a maioria das secretarias são as mulheres que comandam. Tanto que eu tenho 2 assessoras como mulheres, e tenho a honra de tê-las trabalhando comigo. Então, assim, está mais que provado que a mulher, sim, ela é competente, tanto quanto nós homens, ou até melhores. Em relação a receber os vereadores, vereador Márcio Beraldo, esse vereador aqui está à disposição de todos vocês, para conversar a hora que quiser. Eu não sou o presidente da Justiça e Redação, é o Luiz Chervinsky, mas sou o relator, e eu estou à disposição para auxiliar vocês, inclusive juridicamente. Se precisarem de alguma ajuda, eu estou à disposição. Estou aqui para ajudar os senhores e ajudar a população de Campo Largo. Então, assim, não tenho porta fechada para vereador, para assessor, para o povo da cidade. Nós estamos aqui para servir e servir bem. Obrigado, senhor presidente. Nada mais havendo a se tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 15 de março de 2021, às 15 horas, em caráter ordinário e horário regimental. Levante-se a sessão.